Olá, eu sou a Kelly Martinez, estou aqui no canal do Clube do Museu. Te convido a ficar comigo para a gente poder falar sobre museus, arte, educação e crises climáticas, que é a pauta da 19ª Semana Primavera dos Museus do IBRAM. Vem comigo! Bem, nós estamos no canal do Clube do Museu, então eu quero começar contando para vocês o que é o Clube do Museu. O Clube do Museu, ele é uma empresa, ele é um projeto que atua em educação, cultura e arte, por meio de saídas culturais, encontros culturais, oficinas criativas, pesquisa. E nós fomos, então, convidados a integrar a 19ª Semana Primavera dos Museus do Instituto Brasileiro de Museus, que nesta edição trata sobre crises climáticas. Então, o Clube do Museu se dispôs a falar sobre esta temática. Então, vamos a ele. Muito bem. O Clube do Museu desenvolve saídas culturais, encontros culturais há 12 anos. E o nosso público-alvo são crianças de 4 a 8 anos de idade. E no decorrer de toda essa experiência das saídas culturais, levando crianças a museus, instituições culturais, galerias, ateliês e uma infinita, diferentes espaços culturais, a gente, de alguma forma ou de outra, sempre abordou a questões contemporâneas, dentre elas questões relativas a meio ambiente e natureza. Então, a proposta desse curso é exatamente fazer com que a gente possa estar refletindo através da arte de forma a contemplar as questões contemporâneas que nos atingem e também de que forma que a gente pode estar colocando isso de uma forma didática para as crianças que a gente tem no Clube do Museu, mas também um olhar para os professores e a todos que estiverem assistindo a este vídeo. Então, de forma a pensar como que a arte contemporânea, a educação, elas podem, de alguma forma, pensar sobre as crises climáticas, as catástrofes e tudo aquilo que, de alguma forma, está atingindo a todos nós. Então, eu convido vocês, a gente, a conversar sobre aquilo que propôs o IBRAM, que é crises, museus e crises climáticas. E eu começo comentando um pouquinho sobre o que foi a enchente do Rio Grande do Sul. Deixa eu situar vocês, eu estou no Rio Grande do Sul, o Clube do Museu fica no Rio Grande do Sul, e em 2024 nós fomos acometidos pela enchente, a maior enchente que o nosso estado já teve. E eu tenho dados aqui que dizem que 2,4 milhões de pessoas foram afetadas. 2,4 milhões de pessoas foram afetadas. Isso quer dizer o quê? Que nesse contingente, todas essas pessoas deixaram suas casas, tiveram danos à sua saúde ou tiveram danos materiais. Ainda nesta pesquisa, foram afetadas 478 das 497 cidades do estado. Isso quer dizer que foram 96% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados. E isso resultou em 180 mortos, 25 desaparecidos, e esta informação eu retirei do portal G1 na data de 24 de abril de 2025, certo? Então, a gente, com essa informação, com esse dado, a gente consegue entender e ter propriedade também para falar, porque nós, gaúchos, vivemos isso, nós fomos acometidos, né? Como eu disse, 96%
do nosso município, dos municípios do estado do Rio Grande do Sul foram acometidos, né, por essa grande calamidade. E como então os museus, os projetos, como o Clube do Museu, e as instituições culturais com espaço físico que foram acometidos, como que elas lidaram com isso? Vamos ver então que um dado, uma pesquisa do CEM-RS aponta que ao menos 50 museus podem ter sido afetados. O CEM é o Sistema Estadual de Museus. E ele então diz que ao menos 50 instituições culturais foram afetadas. Esse dado ele ainda é de 2024, eu ainda não tenho um dado mais atualizado, mas naquele período mais de 50 museus foram atingidos. Isso quer dizer que muitos fazedores de cultura, muitos artistas, muitos espaços foram de forma muito abrangente, preocupante, afetados, né? E a gente precisa também falar e refletir sobre isso. Com relação às obras de arte, para além de todo esse processo, o que aconteceu? Nós tivemos uma relação bem positiva, que após toda essa calamidade, nós tivemos algumas iniciativas que fizeram jus a toda a equipe de resgate, toda a mobilização do Rio Grande do Sul, que foi até as margens dos rios, que foram até as casas das pessoas para ajudar. E aí a arte se fez presente da seguinte forma: alguns monumentos foram erguidos em homenagem tanto às vítimas, mas também às equipes de resgate e pessoas que participaram, ajudando de todo modo as pessoas envolvidas na enchente. Então, aqui eu coloco uma das iniciativas muito importantes, que foi exatamente esses monumentos. Um deles é do artista Ricardo Cardoso, e ele se chama Heróis Voluntários. Ele foi colocado junto à usina do gasômetro em Porto Alegre. Outra obra que também fez menção em homenagem às equipes de resgate foi a obra Voluntário Anônimo, localizada no Shopping Pontal. Então, pessoal, aqui eu trago uma proposta de uma arte socialmente engajada, de uma menção, de uma arte que ela está vendo e refletindo, né, de que forma que ela pode trazer tanto a luz e perpetuar uma memória, porque com certeza todos os gaúchos que foram afetados de alguma forma, eles se impactaram, e ali com estas obras presentes, né, com estas homenagens, eles puderam de alguma forma se sentir prestigiados, né, por todas as ações que estas pessoas fizeram. E também as vítimas, né, um memorial como foi feito nestas obras, por meio destas obras que foram instaladas publicamente, a gente consegue ter ideia então, né, do quanto isso impactou os municípios, impactou as pessoas, mas também aqui eu já menciono um exemplo de como a gente pode, através da arte, deixar um legado de uma outra perspectiva, uma perspectiva da memória, que sim, a memória ela tem um fator muito importante e ela precisa ser mencionada, ela precisa estar sendo representada. Algo que não aconteceu de forma tão presente na 14ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, que aconteceu um ano após a enchente, mais especificamente de março a junho de 2025. O que aconteceu na Bienal do Mercosul, que teve como temática estalo, ela de alguma forma não trouxe a memória ou ainda a pauta da enchente, algo que aconteceu alguns meses antes, não trouxe de forma declarada para a sua temática. Logo ela, que a gente sabe que tem uma ideia de trazer sempre
de forma contemporânea todas as pautas que estão relacionadas ao nosso dia a dia, às nossas exigências, às nossas demandas enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Mas eu menciono sim uma das obras presentes na Bienal, que foi a obra Projeto Descaso, do artista gaúcho, do artista sobrevivente da enchente, Felipe Weck. Então eu deixo para vocês conferirem, eu vou deixar logo abaixo alguns links, tanto das pesquisas, dos dados que eu mencionei até este momento, também como alguns links oportunos aqui à minha fala. Pois bem, então, essa temática da crise da enchente, que nós muito vivemos aqui no Rio Grande do Sul, eu então trago essa primeira perspectiva, né, da importância de ter monumentos e de ter, de alguma forma, essa memória trazida de alguma forma, certo? Bom, eu continuo a minha fala dizendo o seguinte: houveram, desde 2024, momento em que a gente teve a enchente do Rio Grande do Sul, outras exposições de arte, e aí eu também vou deixar no link abaixo, vou deixar abaixo também os links de algumas exposições que fizeram os registros de todo o processo que a gente foi acometido, né, da enchente, desde as equipes de resgate, de como ficaram os municípios, de como ficou o nosso estado após esse evento climático, né? E todas essas exposições, tudo que eu estou comentando até aqui, eles nos ajudam a registrar os fatos que são reais, né? Os fatos que nos acometeram, mas também a fazer com que a gente tenha uma reflexão crítica sobre esse tema, sobre o tema da crise climática, né? Afinal de contas, ela foi dada, ela chegou até nós, então não tem como não falar sobre ela, mesmo ainda em 2025, um ano após essa tragédia, e tão em pauta e em voga como é o caso do IBRAM, que nos convida a pensar sobre isso. E aí eu questiono, ou trago aqui para o nosso aprofundamento, de que forma que a gente, junto com a arte, com a educação, pode estar criando mecanismos para a gente falar, debater e até ajudar com relação à minimização ou contra as crises climáticas, né? De que forma que a gente pode estar ajudando de alguma forma isso. Você fazedor de cultura que está ouvindo esse vídeo, você professor, você aluno que está ouvindo esse vídeo, como que a gente pode cooperar? E aqui eu trago uma das ideias, que é integrar o ODS, que nada mais é do que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável promovidos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E você pode ser um signatário. Um signatário é aquele que firma um acordo de fazer uma parceria, de fazer parte de um grande projeto. O Clube do Museu, desde 2025, é um signatário da ODS Região Sul, Rio Grande do Sul. E o que compete a movimento ODS? Bom, o ODS Rio Grande do Sul reúne uma ampla rede de signatários comprometidos com a construção de um futuro mais sustentável, inclusivo e próspero. São empresas, organizações, instituições e indivíduos que compartilham o propósito de promover os objetivos de desenvolvimento sustentável. Cada signatário desempenha um papel essencial, seja implementando práticas sustentáveis, mobilizando comunidades ou inspirando mudanças positivas em sua área de atuação. Então, como que a gente entende o que são as ODS? As ODS, pessoal, são objetivos amplos e compõem-se em 17 objetivos. São 17 metas globais estabelecidas pela ONU como parte da Agenda 2030, um plano de ação que busca
acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos. No Rio Grande do Sul, nós temos alinhado dentro desses 17 objetivos ou metas, nós temos um foco em dar ênfase ao 13º objetivo. Mas a COP30, que está muito em pauta neste momento, a COP30, ela vai abordar sobre esses objetivos, que são os 17 objetivos, e vai dar um foco especial ao objetivo 13, a meta 13, que trata então das crises climáticas e de uma possibilidade mais sustentável para o planeta. E aí eu volto para vocês e pergunto, já que nós estamos num canal chamado Clube do Museu, já que o IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus, e aqui a gente está tratando sobre museus, sobre educação, cultura e arte. O que e de que forma que, participando das ODS, participando da COP30, a gente pode pensar como reduzir ou como, né, enfrentar as crises climáticas. Primeiramente, então, é pensando de forma reflexiva, conhecendo estas iniciativas que eu trouxe aqui, como os Objetivos ODS, ou ainda a COP30, que vai acontecer em novembro de 2025, em Belém, no estado do Pará. Primeiro momento, é sim, se familiarizando e buscando informações, buscando se apropriar dos eventos, inclusive globais, que estão acontecendo sobre essa temática. Outro ponto é também participar das atividades do IBRAM. O IBRAM não está promovendo esta atividade de forma meramente ilustrativa ou expositiva, está engajado também em promover essa reflexão junto aos diferentes públicos. Então, é por meio de iniciativas como a COP30, como as ODS, como o IBRAM, ou até mesmo nesse canal, nesta aula, falando sobre isso, a gente reforça de que o engajamento de todos nós é muito válido. E eu também menciono a importância da gente se engajar em projetos sociais ou em situações como esta, de fortalecer os nossos vínculos de solidariedade, de cooperação, como eu presenciei e inclusive fui uma das que participou de equipes de resgate, né, para junto daqueles que fizeram necessidade ali no momento de grande conflito, que foi a enchente de 2024. Muito bem. Bom, eu quero finalizar aqui a nossa conversa sobre crises climáticas, então, trazendo uma perspectiva de que é possível que juntos a gente possa estar cooperando, levando essa temática para junto das nossas instituições que a gente trabalha, das nossas instituições culturais, das nossas instituições educativas, né? E o Clube do Museu, como eu comentei, desde 2025, é um signatário. Então, as nossas ações futuras, presentes e futuras, já estão engajadas em participar e colaborar com os 17 objetivos do ODS mencionado agora há pouco. Então, eu vou finalizando essa minha fala. Eu quero deixar o convite para que vocês conheçam as demais atividades que estão sendo oferecidas na 19ª Primavera dos Museus, atividade do IBRAM, Instituto Brasileiro dos Museus. Quero convidar você também para conhecer o Clube do Museu nas redes sociais, hashtag ou @Clube do Museu, que dentro das ações estão também cada vez mais, dentro das ações presenciais também cada vez mais, a partir de agora, assim como esse vídeo, estaremos circulando de forma virtual por meio de vídeos no canal do YouTube e nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, eu deixo o meu grande abraço, eu deixo a minha homenagem às equipes de resgate,
as instituições que se mobilizaram para fazer o enfrentamento. Deixo também a minha menção às equipes que se mobilizaram para ajudar os museus e instituições culturais que ficaram embaixo d'água e que também houveram muitos voluntários para que tudo isso pudesse ser superado, e foi superado e está sendo superado a cada dia que passa. E é algo que devemos fazer juntos. Então, toda a mobilização que foi vista durante o período mais crítico, que foi a enchente de maio de 2025, o nosso povo mostrou exatamente a nossa virtude de cooperação e de estarmos juntos pela educação, pela arte, pelos museus, pela cultura e por todos nós. Eu deixo o meu abraço e nos vemos até mais.